A gente está vindo numa sequência de lições, desde a lição 61, onde ele trouxe primeiro uma declaração da verdade, que é consciência, você é a luz do mundo. E como foi trazido nessa lição? O que é ser a luz do mundo? Significa que a consciência ela se torna alguma coisa muito boa para o mundo? Não. Primeiro que o mundo é um lugar onde a consciência ela está ligada a coisas e investindo em coisas que a única meta é a morte. Então, a consciência, enquanto ela está identificada com uma imagem corporal, ela está numa escuridão. O que é escuridão? Ela simplesmente fica cumprindo coisas, fazendo, cumprindo condicionamentos na rotina para chegar no final e esse corpo ser deixado de lado. Então é óbvio que essa consciência ela está num roteiro de escuridão, porque ela fica fazendo essas coisas e não questiona, né? Só você olhar para o mundo e ver o tanto de gente que faz as coisas, né? Acorda pela manhã, cumpre um monte de coisas, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí tem as metas de conquistar isso, tem as metas de conquistar aquilo, e tá todo mundo seguindo esse roteiro sem questionar, mas qual o sentido de fazer tudo isso, sendo que no final eu vou alcançar a morte? Ninguém olha para esse final e ninguém questiona o sentido da existência parecer ser isso, né? Então, essa consciência, ela está num modo de pensar escuro. Ela simplesmente só segue e só vai assim, ó, né? Isso é o modo de pensar separado. Uma consciência fica servindo a isso que ela própria fez, a partir do pensamento de separação, e agora não questiona mais. Então, ela está no modo de escuridão. Se foi ela que escolheu se identificar com tudo isso, ela também pode escolher não mais acreditar que a existência é isso. Então, nessa decisão da consciência não mais confiar que existir tem a ver com esse roteiro de um corpo nascendo, fazendo esse monte de coisas e caminhando para a morte, quando essa consciência decide confiar que existir é muito mais do que isso, ela se torna a luz do mundo, porque ela se alinha com a verdade. Então, a verdade não pode ser ameaçada. Isso é uma experiência que é assim. Quando a consciência passa a confiar nisso, mesmo que seja a partir da fé, ela tá ela própria se tornando a luz do mundo, porque ela vai começar a ver as ilusões como ilusões. E aí, aceitando que eu sou a luz do mundo, qual é a minha função? Qual é o propósito que eu vou dar para o mundo? Essa consciência, né? Qual é o propósito que ela vai dar para o mundo a partir dessa declaração? O perdão é a minha função como a luz do mundo. Então, essas últimas lições têm falado especificamente sobre essa função, né? A partir da certeza de que existir tem que ser muito mais além do que isso aqui, a consciência automaticamente entra nessa função de ver as ilusões como ilusões. E as últimas três lições têm trazido isso. O perdão é a minha função como a luz do mundo. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão, ou seja, na minha decisão de me manter consciente de que existir não é nada disso aqui, eu continuo cumprindo a minha função de olhar para o mundo e ver o mundo como uma ilusão, né? Então, a lição de hoje é uma lição que complementa essas últimas lições no sentido de proteger essa função. Se ele está me dizendo que eu sou a luz do mundo e que a única coisa que eu tenho que fazer aqui nesse universo da percepção é ver as ilusões como ilusões, então agora o que é que vai fazer com que eu cumpra essa função, realmente essa única função nesse universo? O meu querer. O que que vai fazer com que essa consciência cumpra, se mantenha disponível apenas para essa função? O querer. Só que no ponto de vista que ela está identificada muito com a separação, ela está identificada com os condicionamentos, ela pensa que tem quereres individuais.